não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? Não é impossível, vamos dizer, que as reações humanas, as mais artificiais, as mais histéricas, por assim dizer, as mais fingidas, pareçam autênticas para o sujeito que está vivenciando aquilo no momento que ele vivencia. Quer dizer, a característica do histérico é exatamente que ele é sincero, tá certo? No que ele sente. Só que é o seguinte, o que ele sente não reflete o que está acontecendo, e sim uma coisa que ele mesmo imaginou. Então, é praticamente impossível mostrar a uma pessoa dessa que ela está fora da realidade, porque ela está sentindo exatamente o que ela está vendo, tá certo? E ela está expressando exatamente o que está sentindo. Então, tem uma tremenda impressão de sinceridade. Não é isso? Então, a gente observa isso, por exemplo, no estilo jornalístico, no estilo das pessoas que escrevem crônicas, comentários, etc. A coisa está ficando cada vez mais artificiosa, cada vez mais fingida e, portanto, cada vez mais de mau gosto. Tá certo? E eu não vejo como nós podemos contribuir para melhorar isso aí, se nós mesmos não entendermos que toda o nosso desempenho na esfera intelectual, mesmo a mais impessoal que você possa imaginar, digamos, sei lá, você dá uma aula numa universidade, que tudo isto tem algo a ver, vamos dizer, com a centralidade da sua consciência e com o centro da onde emerge a sua voz, quer dizer, desde onde você está falando. Né? Então, você imagina, por exemplo, um ator. Né? Um ator, ele concebe um personagem, ele faz uma constelação de traços e ele, de certo modo, ele veste aquilo. Né? Ele entra dentro daqueles elementos e por 1 ou 2 horas ele revive as emoções de um terceiro, emoções que ele pessoalmente não teve ou não teria, mas que naquele momento são vivenciadas como reais, como se estivessem efetivamente acontecendo. Depois ele tem que voltar para o seu centro. Né? Eu já expliquei muitas vezes para você que a nossa capacidade de encontrar esse ponto central depende exatamente da capacidade que você tem de sair dele e se identificar com outras pessoas. Com esta, com aquela outra, e depois voltar. É justamente pela quantidade dos papéis que você desempenha é que você deriva a capacidade de você perceber qual é o seu próprio papel. Quer dizer, os seres humanos, eles não são, vamos dizer, eles não nascem completos. Não é isso? Então, o simples fato de haver 2 sexos já não nos mostra isso. Nós não podemos nos reproduzir a nós mesmos, nós precisamos de alguma ajudinha de fora, não é isso? Então, essa incompletude mostra o seguinte, que é só no encontro com o outro que eu me torno eu mesmo. Eu vou descobrindo quem eu sou, e na medida que eu vou descobrindo, eu também vou me inventando, tá certo? Ao mesmo tempo, uma descoberta e uma invenção. Né? Essa palavra, se bem que a palavra invencio, invenciones em latim, tem também o sentido de descoberta, tá certo? Então, essa característica muito peculiar, vamos dizer, do eu humano, da consciência humana, que se inventa, que se constitui, que se descobre ao mesmo tempo, foi tão maravilhosamente descrita por Louis Lavelle, no livro La Conscience de Soi, e em outros livros. Né? Então, quem não leu, faz o favor de ler. Então, mas digamos que a sua capacidade de ser você mesmo, de se colocar no centro da sua pessoa, depende então da capacidade de você abandonar esse centro e você se identificar com outras pessoas, ser outras pessoas, sentir como os outros, imaginar como os outros, até, vamos dizer, a máxima medida de identificação que você possa ter. Daí, isso tem uma implicação direta na questão do método filosófico, quando eu expliquei para vocês que você entender, vamos dizer, uma tese formal, como esse filósofo está explicando, não adianta. Você entender mesmo a estrutura do sistema dele, não adianta se você não consegue se reportar, vamos dizer, à raiz experiencial, da onde ele tirou aquilo. E aí
Já se trata não de você pensar como ele, de você repetir o filosofema, a ordem das razões, mas de você imaginar e sentir como ele. Eu acho que só aí que você entendeu o que ele está dizendo. Fora disso, não, você entendeu esquemas, não é isso? Que são, por assim dizer, transportáveis. Então, nesse caso, por exemplo, se você está estudando Descartes, bom, você não entendeu Descartes, você entendeu o cartesianismo, quer dizer, um conjunto de esquemas mentais que pode ser reproduzido por pessoas diferentes, em contextos diferentes e com significados completamente diferentes, e você acredita que está sabendo tudo a respeito de René Descartes, quando não está. Tá certo? Está sabendo apenas o produto final, tal como aparece à vista de todos e tal como pode ser copiado por qualquer um. Quase sempre é isso que se estuda com o nome de filosofia, tá certo? E não é de espantar que essa atividade não possa produzir filósofos propriamente dito, tá certo? Pode produzir pessoas de enorme cultura filosófica, professores de filosofia, comentaristas de filosofia, historiadores da filosofia, etc, etc, mas você não pode produzir filosofia em cima da filosofia, né? Aquele negócio do Eric Wegener que dizia, não estude a filosofia de Eric Wegener, estude a realidade. Não é isso? Então, a filosofia de Eric Wegener, ela deve ser um suporte, tá certo? Uma coisa para te dar inspiração, às vezes para você é como você olhar um mapa para você se orientar no território onde você está andando. Não é isso? Então, aquela famoso adágio neopositivista de que o mapa não é o território, eu digo, bom, eu não conheço quem fale em entender isso aí mais do que os próprios neopositivistas. Não é isso? Então, na medida em que, por exemplo, podem pegar um argumento filosófico e continuar discutindo esse argumento ao longo dos anos e nunca perguntar de onde isto saiu, como no caso que nós vimos Santo Anselmo, né? Então é claro que é um caso de alienação muito grave. Aí você até já passa da paralaxe cognitiva. Então, na paralaxe, os dois elementos da experiência, o eixo da experiência e o eixo da construção, estão no mesmo indivíduo, mas daqui a pouco você não tem experiência mais nenhuma. Você pulou fora da experiência, você só tem a construção intelectual em cima. Então, tudo isso mostra que a relação entre o exercício da filosofia e a busca dessa centralidade da consciência é uma relação muito próxima. E neste sentido é que nós vemos que o termo filosofia como busca da sabedoria, amor à sabedoria, é muito correto. Porque a sabedoria, evidentemente, não é só um conhecimento que você tem, mas é também um saber viver, um saber ser alguma coisa. Não é isso? E eu continuo achando que este é o problema central. E esse é exatamente o problema que é negligenciado em todo o ensino da filosofia no mundo, mesmo nos melhores centros. Tá certo? E quando você vê um exemplo de um cara como Eric Wegener, tá certo? Que ele tinha consciência muito clara disto, tá certo? Mas eu acredito que ele nunca soube passar isso exatamente para os seus alunos. A gente vê pelo pessoal que escreve no Wegener View. Alguns têm uma certa noção disso, mas em geral não tem não. Então por isso que coisas fundamentais da vida real que se passa diante de nós, que tem impacto sobre as nossas vidas, frequentemente deixam de ser compreendidas por pessoas que têm a melhor formação wegeliniana do mundo. Outro dia eu estava lendo uma resenha publicada no Wegener View sobre este livro, Jonathan Kay, Among the Truthers. Truthers são os buscadores da verdade. Então é uma jornada ao longo do subterrâneo, underground, das teorias da conspiração na América. Ele faz estudos sobre as teorias da conspiração. O pessoal que acha que o 11 de setembro foi tramado na Casa Branca, né? O pessoal que acha que o Obama nasceu na África, e vários outros tipos de teoria da conspiração. E ele
dá uma resenha de várias teorias da conspiração, faz uma tipologia delas, investiga e entrevista vários autores de teoria da conspiração, como Webster Tarpley, que é um dos principais caras aí do negócio do 11 de setembro, e investiga as raízes histórico-culturais, filosóficas desta coisa. E o resenhista da Feuille faz uma resenha disso de um ponto de vista feuilliniano, dizendo que este camarada ele está prosseguindo, de certo modo, a obra do Feuille, porque ele está mostrando que nessa tendência de criar teorias da conspiração existe uma raiz gnóstica, que é a raiz, vamos dizer, de criar um conhecimento universal que explica tudo, tá certo? E, sobretudo, negar a unidade da realidade. Quer dizer, que o homem da teoria da conspiração pretende conhecer uma outra realidade que é distinta da realidade que todo mundo está enxergando, e ele acha que aquela realidade que é a verdadeira. Então, tudo isso está muito bonito, só tem um pequeno problema. Em nenhum momento o sujeito discute o que é teoria da conspiração. Ele diz, ora, peraí, teoria da conspiração não é um conceito científico descritivo. Teoria da conspiração é um estereótipo pejorativo, né, usado, sobretudo, pelas pessoas que são acusadas de conspiradores, então acusam outro teórico da conspiração. Não sou eu que sou um conspirador, é você que é um teórico da conspiração. Então, quer dizer, olha, o preceito número 1 na investigação de qualquer coisa é aquele que Aristóteles enunciou assim: de um sujeito equívoco, nada se pode predicar univocamente. Quer dizer, que se eu não delimitei exatamente o objeto do qual estou falando, de modo que eu possa distingui-lo de outros objetos, circundantes, parecidos ou análogos, então o que quer que eu diga a respeito dele só terá valor analógico. Ele pode significar qualquer coisa. Então, esse indivíduo coloca também como um dos traços constantes das teorias da conspiração que ele examinou, a tendência a achar que tudo o que acontece foi planejado. Não é isso? Eu digo, bom, mas isso é uma tendência dessas pessoas, tá certo? Ou isto é um aspecto da realidade, tá certo, que tem a sua validade em si. Vocês vão se lembrar do livro, quando eu comentei a Teoria Geral do Estado, do Georg Jelinek, na primeira página, ele diz, olha, o problema fundamental das ciências sociais é você distinguir quais são os processos que correspondem à execução de um plano e quais são os processos que se formaram por junção espontânea de várias causas, ou como diria Max Weber, o resultado impremeditado das nossas ações. E, bom, esse é de fato o problema central. Não é isso? E eu acho que a elucidação desse problema nem mesmo começou. Porque eu não vejo como fazer isso aí sem você fazer uma fenomenologia do poder humano. Começando por aquela verificação tão primária, tão óbvia, quase idiota, né, que eu mesmo acho que eu fui o primeiro que fiz na história do mundo. É um negócio incrível. Eu digo, como é que eu posso perceber uma coisa que ninguém percebeu antes, mas que está implícita no que tantas pessoas escreveram? Que é o seguinte, é que em nenhuma espécie animal existe tanta diferença de poder quanto existe entre os seres humanos. Ou seja, a diferença de poder é uma constante na história humana. E mais ainda, ela não diminui, ela aumenta. Então, por exemplo, nós temos a ideia, vamos dizer, iluminista, de que no mundo moderno, né, ou como dizia Hegel, existe a liberdade antiga, onde só alguns eram livres, né? Existe a liberdade moderna, onde todos são livres. São livres do quê? Por acaso, vamos dizer, no tempo de Júlio César, ou de Átila ou Uno, o governante tinha um meio de escutar a sua conversa a 10 quilômetros de distância? Não. Né? Hoje tem. Não é isso? Tinha meio de liquidar uma cidade inteira em poucos segundos? Não, não tinha. Então isso quer dizer que a diferença de poder entre os seres humanos aumentou barbaramente.
E essa é uma das constantes da história. E, vamos dizer, o abrandamento das instituições, o aprimoramento das liberdades civis, etc., não pode nada contra isso. Então, se você vê, cada vez que aparecer um novo direito civil, cada vez que aparecer uma nova proteção à liberdade dos cidadãos, os instrumentos materiais de controle, de dominação, aumentaram muito mais. Então, não é um problema das instituições, é um problema de equipamentos, meu Deus do céu. Não é isso? Então, por exemplo, se o sujeito tem os mesmos direitos que eu, mas ele é monstruosamente mais forte, então é evidente que ele tem mais meios de ação do que eu. Né? Vamos dizer, duas pessoas que têm os mesmos direitos, só que um está armado ou está desarmado. Ela começou a fazer diferença. Então, quer dizer, o progresso da ciência, o progresso da tecnologia cria meios de controle, meios de dominação cada vez mais aprimorados e cada vez mais incontroláveis. Incontroláveis pelos cidadãos. Tá certo? Então, olha, isso é muito importante, na mesma medida em que esses instrumentos se aprimoram, a possibilidade da ação planejada e controlada aumenta. Então, agora, ela aumenta, mas aí é que é uma sutileza muito incrível. Aumenta a possibilidade de você criar planos de longo prazo, cuja execução você controla em todos os seus passos. Mas isto não garante que as finalidades desejadas de início serão atingidas, porque você controla somente aquela área, aquele campo fenomênico que está abrangido no próprio plano inicial, e não o universo inteiro. Ou seja, qualquer ação humana, por mais abrangente e bem controlada que ela seja, ela se integra dentro de uma totalidade cósmica que ela não pode controlar de maneira alguma. Não é isso? Então isso quer dizer que nos últimos séculos aumentou muito a possibilidade do que nós poderíamos chamar de conspiração. Tá certo? Então, isso quer dizer que um pequeno grupo de indivíduos pode conceber um plano e, se tiver os meios, colocá-lo em ação, vamos dizer, por um prazo bastante longo e controlar, na medida do possível, a sua execução até os resultados finais. Só que esses resultados, eles se integrarão necessariamente num quadro que não faz parte do plano. Então isso quer dizer que o plano mais bem executado do mundo e mais bem controlado, ele pode ao mesmo tempo obter sucesso e ser um fracasso total. Porque ele é um sucesso dentro daquela dimensão, daquela área que está sob o seu controle. Mas e no contexto geral? Então, ninguém pode negar, vamos dizer, que a implantação do comunismo na Rússia foi um plano de um número reduzidíssimo de pessoas, quer dizer, o Partido Bolchevique era nada ali no contexto da sociedade russa na época, e eles conseguiram controlar todo o aparato estatal e conseguiram implantar exatamente o que queriam. Só que, quando estava realizado, não era o que eles queriam. Não houve erros na execução, a coisa foi executada exatamente como planejada. E conseguiu exatamente o que queria. Só que quando estava pronto, bom, o que nós fizemos, o que queríamos, mas o que queríamos não era o que queríamos. Você não pode dizer que houve uma falha. Em nenhum momento. Eu estava estudando agora uma das melhores histórias da União Soviética que existe, que é a tragédia soviética. O autor chama-se Martin Malia, M-A-L-I-A. Você não pode dizer que houve falha, que houve uma traição ao projeto original. Não, o que se executou lá foi o projeto original de Lenin. E se executou brilhantemente, com muita exatidão, e com um controle muito bem feito em todas as etapas. Só que o projeto de Lenin
só pode abranger aquilo que estava dentro do horizonte de consciência de Lenin. Né? E não existe nenhum ser humano cujo horizonte de consciência coincida com a totalidade do existente. Então isso quer dizer que mesmo o plano bem sucedido pode ser um fracasso. Quer dizer, não há uma medida, não há uma separação exata entre fracasso e sucesso. Aí, né? E por outro lado, vamos dizer, este dualismo que este indivíduo, esse autor, Jonathan Kay, coloca de que a maior parte dos processos não são controlados por ninguém, são processos espontâneos. Não é isso? Ou a ideia do Friedrich von Hayek, da formação espontânea, né, do espontaneísmo da sociedade. Eu digo, bom, tudo isso aí é eliminar o problema, né, antes de ter sequer colocado, quando o problema está colocado, muito bem colocado por Jelinek. Né? O problema é que em toda situação existem elementos controláveis e elementos incontroláveis. E nós não sabemos dosar, não sabemos exatamente onde termina um e o outro. Então, o fato de que operações de longuíssimo prazo tenham falhado em produzir os resultados alegados no início, não quer dizer que o plano não tenha sido integralmente realizado e muito bem controlado até o fim. Quer dizer apenas que os planejadores não eram Deus. Ou seja, eles não tinham controle da totalidade das informações, mas quem é que tem? Então, você verá, quando Hitler concebe o plano dele do Reich, que ia durar 1000 anos e durou 12, né? Ele admitiu no início a possibilidade do fracasso total, e ele aceitava esse fracasso. Ele disse, ou nós vamos dominar o mundo ou nós seremos destruídos. Então esse era o plano. O plano tinha plano A e plano B. Realizou-se o B, claro. Tá certo? Mas o B realizou-se precisamente nas mesmas condições em que ele o admitia como possibilidade. Ou seja, os alemães não foram capazes de levar até o fim a destruição do resto. Então foram eles mesmos destruídos. Ou seja, eles não estavam capacitados para levar a sua loucura até as últimas consequências. Então a loucura se volta contra eles mesmos e eles são destruídos no caminho. Você pode dizer que o plano deu errado? Fala, não, mas isso aí está previsto no plano inicial. Mais ainda, nós podemos perguntar, será que todo este plano não foi inspirado desde o início por um desejo de autodestruição? E nesse sentido, nós podemos dizer que o plano deu muito mais certo até do que parece, porque foi planejada a destruição e ela foi realmente realizada. Então há sempre, vamos dizer, esse limite de ambiguidade onde o controlável e o incontrolável se tornam até indistintos. Tá certo? Então, eu não vejo por que o indivíduo conceber uma teoria da conspiração desminta a existência de elementos incontroláveis. Porque o indivíduo que descreve uma conspiração, ele descreve somente o mecanismo interno daquela conspiração e não o cenário universal inteiro onde aquilo vai se realizar e onde eventualmente aquilo pode levar a resultados completamente diferentes. Não é isso? Como este autor ele não discute exatamente essas coisas que eu estou colocando, quer dizer, esses problemas teóricos iniciais, e qual é o conceito então de teoria da conspiração e qual é o peso relativo que esses vários elementos têm lá, né, certo? Então ele não tem realmente um conceito de teoria da conspiração, ele tem apenas uma imagem. E é uma imagem confusa. Tá certo? Então se você parte de uma imagem confusa e você tenta em seguida explicar as causas históricas daquilo, como você pode explicar as causas históricas de uma coisa que você não sabe o que é? E aí pessoal, tranquilo? Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude o nosso canal. Os links estão na descrição do vídeo. Você pode participar pelo Apoia-se, pela vaquinha,
Qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda. Pode curtir, comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais estão todas aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto, forte abraço.